Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu gostaria de trazer uma reflexão nesse Dia da Mulher. Em primeiro lugar, parabenizar a todas as minhas seguidoras, todas as mulheres guerreiras, todas as mulheres que buscam um propósito maior, que estão aqui no meu canal procurando isso. Sejam todas muito bem-vindas e sintam-se verdadeiramente abraçadas por mim nesse dia maravilhoso. A reflexão que eu quero trazer para as mulheres é uma reflexão que não vi ninguém falando até agora e não vai ser uma coisa tão agradável assim de ouvir não, tá? Quem me acompanha aqui sabe que eu não sei lidar mais com a hipocrisia e sim, esse assunto ele precisa ser falado, ele precisa ser explanado para acordar mulheres que querem ser acordadas. Mas antes de eu dar esse recado importante para vocês, eu gostaria de trazer um outro recado para você que gostaria de ter mais confiança e principalmente pensamento positivo, transformar os pensamentos negativos e atitudes em atitudes e pensamentos positivos. Clica aqui embaixo na descrição desse vídeo que você vai encontrar o meu e-book Pensamentos e Confiança e Pensamento Positivo, onde você vai aprender na prática de forma bem simples, bem objetiva, como que você muda esse mindset da sua vida para melhor. O valor é bem simbólico, acredito que todas as pessoas poderão comprar. E é isso, pessoal. Vamos dar início agora ao meu recado, que eu acho que é muito importante. Isso está relacionado à minha vida, está relacionado a vida num todo, na sociedade em que a gente vive, só que eu não vejo pessoas falando sobre isso. Eu até gravei um vídeo sobre as mulheres lá no meu TikTok, mas eu não vejo ninguém falando sobre isso aqui. Pode ser que existam pessoas falando, tá? Mas é porque eu ainda não vi. Mas se essas pessoas existem, que eu acredito que existem, esses vídeos quase não são entregues, são pessoas que com certeza estão sendo massacradas por outras mulheres, acredite ou não. Então vamos lá. Na outra experiência que eu tive na Ayahuasca no dia 22 de janeiro e nessa também, essa explanou um pouquinho mais o geral do pessoal, né, das pessoas no todo, não só as mulheres. A outra explanou mais as mulheres, mas falou muito da minha vida pessoal e o quanto ela é importante na vida das mulheres, pelo fato de eu ser uma mulher. Ignore se por acaso eu for chorar aqui, eu acho que já é de praxe vocês verem eu chorando aqui, né? A mulher, gente, não é empata. A mulher não tem sororidade, tá? E quando eu falo com essa certeza e convicção, eu falo da maioria. Ah, Cris, mas não existem, não são 100% das mulheres que são assim. Exato. Até porque eu não faço parte dessa maioria, mas essas mulheres são maioria, e eu falo por elas. Vamos botar assim 90-10, para não querer exagerar muito, porque eu acho que é mais, mas vamos colocar um 90-10. O que acontece? Hoje, de quem que você, mulher, tá recebendo mais parabéns? Com certeza é de um homem e não de outra mulher. Nós, mulheres, temos a inútil capacidade de ficarmos umas contra as outras. A troco de quê? De nada. Sabe por quê? Porque quando a água bate na bunda, a gente não tem outra mulher, a gente tem um outro homem. Goste você ou não do que eu tô ouvindo, do que eu tô falando agora, mas o homem é que tá exercendo esse papel de sororidade, de empatia, de abraço, de fidelidade com a gente e principalmente de compaixão. É o homem quem está assumindo esse papel. A mulher, em contrapartida, está assumindo o papel do homem. Vocês estão percebendo que os valores eles estão invertidos? O que a mulher quer fazer? Ela quer bancar uma habilidade masculina que não pertence a ela. Mulher, você que está me ouvindo hoje aqui, esse dia
é tão importante para você como deveria ser para um homem. Eu sou a favor de existir um dia também para o homem. Eu acho que o homem é digno e merecedor desse dia e não só a mulher. Apesar de eu reconhecer todos os nossos valores, inclusive a nossa importância na sociedade, e reconhecer que nós, mulheres, somos sim mais importantes que os homens, pelo simples fato de termos mais responsabilidades e pelo fato de termos sido escolhidas por Deus para assumir esse papel tão importante na sociedade, que é de gerar vida, que é de acalentar, que é de trazer amor, que é de unir, que é de respirar com mais clareza, enxergar as coisas e trazer o homem para o lado emocional, porque o homem é racional e a mulher é emocional. Nós somos o pilar de toda a relação e nós também somos vistas como sexo frágil, não por conta da nossa responsabilidade, da nossa capacidade mental, mas pela nossa capacidade física. E aí, claro que comparando a nossa capacidade física com a capacidade física de um homem, que já é herdada desde o nosso nascimento, eles têm mais força. Por quê? Porque o homem ele foi criado para isso. O homem ele foi criado para ter proteção, né? Para buscar a comida. Então, o homem é o protetor e ele é o provedor. Desde os tempos antigos, desde a Idade da Pedra, sempre foi essa a finalidade do homem. E também o germinador, aquele que germina uma semente. Sem um homem e sem uma mulher não há nada de vida. Precisamos de um homem e precisamos de uma mulher. Mesmo que essa construção dessa vida seja feita através de uma inseminação artificial, né? Enfim, mas mesmo assim vai precisar da semente masculina e do óvulo feminino, né? Que é a casinha feminina, semente e a terra, podemos dizer assim. O homem germina, a mulher gera a vida. Essas duas pessoas têm um peso muito importante, mas Deus nos escolheu, já tô ficando emocionada, para nos dar essa responsabilidade que é muito, muito maior do que a do homem. Eu não preciso dizer isso aqui pro homem, e ele sabe que eu não estou discriminando. O homem mesmo reconhece essa divindade, esse presente que nós mulheres recebemos. E o homem já entendeu e nos honra por isso. Infelizmente a mulher não. É o homem que está executando o papel da mulher e a mulher que está executando o papel do homem. O homem, ele pode estar no fim do poço, no fundo do poço. Ele pode até ter outros inimigos homens. Mas ele tem uma capacidade, porque isso já é instinto dele. Vem daqui, vem daqui. É um instinto, já desde a pré-história, que o homem aprende a usar quando ele está se sentindo ameaçado. Seja sobrevivência, seja na sobrevivência, seja num ato triste da vida dele, seja num ato onde ele se sente inútil, fraco e precise de ajuda. O homem, ele pode estar no fundo do poço, mas o outro homem, mesmo sendo inimigo dele, vai se compadecer e eles conseguem trabalhar juntos, trabalhar em equipe por um bem maior. É igual aquele grupo de lobos. Eles sabem que eles são solitários, são sozinhos, mas eles sabem que se eles se unirem para um bem maior, que é a sobrevivência, eles vão ter que se juntar, cada um na sua função, cada um na sua habilidade, no seu quadrado, mas eles vão lutar por um bem maior e deixar as suas picuinhas de lado. O homem pode ser visto como tudo, como um ser inclusive inferior à mulher, se assim você quiser designar. Agora, jamais duvide da capacidade do homem, porque o homem é certeiro, ele é constante nas atitudes dele, porque ele usa o instinto dele a favor dele. E muito contrário do que se pensa,
inclusive dos homens machistas, até um homem machista consegue estar são ou em mente sã quando ele sabe que ele precisa aterrissar. Quer um exemplo? Você pode conhecer o homem mais machista na face da terra. Você mulher, ou até você homem. Coloque esse homem na sua cabeça agora. Um homem machista que fala mal da mulher, que ele faz tudo para denegrir a imagem de uma mulher. Agora coloque a seguinte cena. Uma mulher grávida, tá passando mal na rua, tá em pé, no ônibus com dor nas costas. Esse homem, por mais machista que ele seja, naquele momento ele vai enxergar a dor daquela mulher e vai baixar o ego dele e vai entender que aquela mulher, naquele momento, está precisando do acolhimento dele. Aquela mulher que está passando mal precisa da força bruta dele para carregá-la no colo para levá-la para o hospital. Quando você entende que num ato que te obriga a usar a sua habilidade, obriga a usar o seu instinto mais primitivo que você tenha, você usa, você entendeu para que você veio. A mulher, infelizmente, ainda não entendeu. Eu gostaria de trazer esse 8 de março como, cara, um momento épico para dizer aqui o quanto eu admiro as mulheres, o quanto você é guerreira, o quanto você é criativa e tudo mais. Isso é verdade. Isso não pode deixar de ser mencionado. Eu admiro demais, demais a mulher, até porque eu sou uma. Eu tenho orgulho de ter nascido mulher. Mas eu também não posso deixar de ficar passando pano e deixar de enxergar que por mais que a mulher seja isso tudo e muito mais, como eu falei no começo do vídeo, nós somos muito mais até do que os homens. Não desmerecendo os homens, porque o homem tem o seu papel muito importante na sociedade e nós também temos o nosso. Mas a responsabilidade maior foi dada a nós. A responsabilidade de suportar a dor física, a dor mental, a capacidade de cuidar de um outro ser. Não que o homem não tenha essa capacidade, mas o laço que uniu a gente é um serzinho que acabou de nascer através do cordão umbilical. Ele é inesgotável, é inestimável. Eu não consigo explicar com as minhas próprias palavras o que significa esse laço que você cria com o bebezinho através do seu cordão umbilical. Tanto é que quando esse ser nasce, ou esses seres, se for mais de um, ele ainda não se sente pertencente a um corpo, ele se sente uma extensão de você. Entende? Porque que o bebê ele sente a necessidade do colo, do afeto, e quando a gente conecta a mama, né, que sustenta, traz o nosso leite, sustenta o bebê, essa conexão é tão linda que você já deve ter visto essa imagem quando o bebê está mamando na mulher, ele gera a vida, é uma árvore, né? As nossas veias do seio é a raiz de uma árvore e através da boquinha, da bochechinha do bebê, é a árvore toda aberta, ou seja, gerando vida. A gente, além de gerar uma outra vida, a gente traz alimento, a gente sustenta, mantém uma outra pessoa viva. Olha a grandeza de nós. Olha a nossa grandeza, a nossa capacidade que está se escurecendo, gente. É muito triste eu dizer isso. Esse vídeo, ele tá servindo como um alerta mesmo para todas as mulheres que resolverem assistir esse vídeo e todas as mulheres que estão compreendendo o que eu tô falando. Saiba que vocês são acolhidas. Eu entendo vocês. Não foi à toa que você veio nesse vídeo. Saiba que eu entendo a sua dor. E eu não tô aqui pra competir a tua dor e dizer que eu sou melhor do que tu. Tu gostou da minha blusa? Quer o contato da loja onde eu comprei? Eu te passo. Isso não é inveja. Isso é admiração por me ver vestida. E você também quer se ver vestida bem.
estão conseguindo captar o que eu tô querendo dizer? As mulheres, hoje em dia, elas estão vendo tudo na vida delas como apropriação, como inveja. Se a outra mulher vem pedir ajuda pra ela de alguma coisa, ou quer comprar uma roupa igual que ela tem, ela tá sentindo inveja. Será que você não percebeu que isso é uma dádiva, uma honra pra você? Você tá inspirando a vida de outra mulher? Por que entre homens não acontece isso? Se dois homens estranhos se encontram na rua com uma camiseta igual, eles vão lá bater foto junto e postar no Instagram, e aquela amizade foi construída a partir daquela roupa igual. Eles arrumam um motivo para unificá-los e não para afastá-los. A mulher faz totalmente o contrário. Mas, Cris, da onde que veio essa inimizade da mulher? Muito lá de trás. Muito, muito lá de trás. Onde lá nos tempos da Bíblia, mas claro, muito antes, mas eu vou citar os tempos da Bíblia, que é onde a gente tem referências para poder falar sobre isso, que a mulher era vista como uma mula. A mulher não tinha direito de aprender a ler, a escrever, porque a mentalidade, o cérebro da mulher, era visto como a mentalidade, o cérebro de uma mula. Olha como os homens viam as mulheres. Interessante, né? Porque foi a mulher que deu a vida a ele. Foi uma mulher que gestou ele durante 9 meses. Mas sabe por que o homem passou a ver a mulher dessa forma? Porque ele começou a perceber o poder que a mulher tem. E como o homem sempre foi o cara que gostou de ser líder, de estar presente, ser visto em algum lugar, ele começou a perceber que a mulher também tinha essa capacidade. E aí foi apagando a luzinha da mulher aos poucos. Isso não foi do dia pra noite que ele conseguiu fazer isso. Foi fazendo a mulher pensar que ele era maior do que ela. E foi aí que começou a se criar toda a inimizade entre homens e mulheres, onde fez tantos casais, inclusive os nossos ancestrais, passarem por tantos sofrimentos, onde existiam muitos casamentos arranjados. Vocês conseguem entender? Por causa de poder político, ganância, né? O poder aquisitivo. Vamos casar com a mulher que tem a família rica e não com aquela outra que eu gostaria de casar porque é a outra que eu gosto, me identifiquei mais. Não. E aí começa a maltratar essa mulher rica porque não foi essa que ele quis casar, mas foi essa que ele quis a grana, entendeu? E aí vive naquela frustração. Isso já é uma história longa que já vem de muito tempo atrás. O homem descobriu o poder que a mulher tem e conseguiu destruir isso. Conseguiu tirar isso da mulher e fazer a mulher pensar que ele é que é o baga, que ele que é o bom da história. E ao longo das nossas décadas, que foi chegando até nós, isso tá completamente destruído e eu posso dizer, não dá mais tempo de voltar atrás, mas dá tempo de algumas de vocês acordarem pra vida. A minha última vivência da ayahuasca, ela foi muito clara quanto à minha jornada aqui na Terra, a minha importância aqui na Terra de falar com as mulheres. Porque eu já falei em outros vídeos que eu fui uma pessoa muito rejeitada por mulheres. Muito, muito, muito. Desde a escola, em todos os ambientes que eu já frequentei na minha vida, eu sempre fui muito rejeitada por mulheres. Muito. Mas por que então essa importância minha para a sociedade? Tenho 31 anos. Eu fui preparada desde pequena para ser rejeitada por mulheres. Óbvio que fui rejeitada por homens também, mas muito menos. E a minha experiência com homens sempre foi muito boa. Sempre quem me acolheu nos momentos mais difíceis e mais legais, mais divertidos, foram homens. Não tem nada a ver aqui com desejo sexual, nada a ver com isso. Tem a ver com sororidade mesmo. E eu cito a sororidade no mundo masculino porque eu acho invejável a capacidade que o homem tem de sentir empatia e ser visto como um sexo machista. Isso não é verdade. Foi criada uma barreira tão grande entre homem e mulher que o homem passa a ser visto como cara egocêntrico, como cara não só machista, mas o perfeito. Existem sim, existem. Não tô dizendo que não existe, mas tô falando da maioria. Aqui eu falo sempre em nome da maioria. E a mulher foi vista como a fofoqueira, como a intriguenta e blá blá blá, como vocês já sabem, né? De tanto as pessoas pisarem nessa tecla, aconteceu
que foi verdade, né? As mulheres acreditaram nessa verdade. Só que a verdade do homem, ela não se sustenta, apenas a da mulher. Porque não adianta você falar uma coisa sobre alguém se você não conhece esse alguém. Você vai ver nas atitudes da pessoa se ela é isso ou não. Falar, todo mundo fala. A mulher comprova isso com as suas atitudes. O homem não. Com as suas atitudes, ele comprova totalmente o contrário do que falam sobre ele. Eu acho que deve ser muito difícil para algumas pessoas que não estão concordando comigo ver eu defender mais o universo masculino do que o feminino. E eu não defendo só porque isso foi de forma muito positiva na minha vida. Em todos os momentos difíceis da minha vida eu fui acolhida por homens. Por homens que nunca pariram, nunca vão parir, nunca vão menstruar. Mas eles têm uma capacidade de sentir empatia por nós que vocês não têm noção. Se vocês pararem ou parassem de ficar criando feminismo para combater o machismo e olhassem para o homem da forma como ele realmente é de verdade, sem a carcaça, vocês iriam entender que não precisava ter rivalidade nesses dois mundos e que um complementa o outro. Mas voltando para o universo feminino, que é o meu objetivo desse vídeo, eu vi na ayahuasca o quanto as mulheres sofrem, o quanto essa percepção enraizada dessa crença que elas têm de se culparem, de se odiarem, de sentirem inveja umas das outras, o quanto isso é insignificante, o quanto isso é perca de tempo, e se elas soubessem o poder que elas têm nas mãos de mudarem e dominarem, inclusive, o mundo, cara, o mundo ele se reverteria. Na política, na educação, em todos os lugares teriam mais líderes mulheres do que homens, porque nós temos uma capacidade incrível de persuasão que os homens não têm, porque isso foi herdado por Deus. Foi Deus quem nos deu. Só um minutinho que eu vou ligar meu computador. Foi Deus quem nos deu isso por herança. Nós já nascemos com essa capacidade. Porque o homem é mais racional e a mulher é mais emocional. E cada um fica no seu quadrado. Só que as mulheres não perceberam isso e criaram uma rivalidade que não existe. E aí a minha importância no mundo, ela vem através da empatia que eu tenho por outras mulheres. E em poder e querer acolher outras mulheres que já passaram pelo que eu passei e parar com essa mania de ficar julgando as outras mulheres. Porque nenhuma dor sua deve ser invalidada pela dor de outra mulher. Todas nós, sem exceção, temos as nossas dores. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês poderem entender. Existem mulheres que foram abusadas sexualmente e houve a penetração. Teve outras que foram abusadas sexualmente e não houve a penetração. A dor da que foi penetrada é maior do que a que não teve a penetração? Nem sempre. Eu já ouvi relatos de mulheres que falaram que preferia mil vezes ter sido sempre penetrada, ter sido sempre abusada fisicamente do que psicologicamente. Porque o psicológico foi o que abalou mais. Então não julgue alguém pela sua dor. Não diga para essa mulher que a dor dela foi menor do que a sua, porque ela passou por isso e você não passou, ou vice-versa. Todas nós temos as nossas histórias, todas nós sabemos o que nós passamos. E pare de invalidar a dor da outra, só porque você não passou pela mesma coisa que ela passou. Porque em um grau comparativo de dores ou de situações, você até pode tentar comparar, mas nunca vai ser a mesma coisa. Só que essa mulher que você insiste em viver comparando a dor, já passou por muitas outras dores que você não passou. Então quem é você na fila do pão para dizer o que alguém sente ou deixa de sentir? Se você parasse um pouquinho para se colocar no lugar dessa pessoa, que é o ato de ter empatia, você entenderia muitas coisas. Principalmente entenderia a dor dessa outra mulher. Voltando aqui, eu tive que parar um pouquinho o vídeo, tinha uma pessoa que tava dizendo que vai chegar na minha casa, mas era no meu outro endereço. Então vamos lá. Como eu tava falando sobre a mulher, a importância que a mulher deveria se dar e a importância que a mulher deveria saber sobre o seu poder é muito significativo.
é muito grande. Por quê? Porque se a mulher entendesse esse ponto, não existiria tanto sofrimento, não existiria tanta dor, tanta falta de aceitação entre as mulheres mesmo da própria família, entre mães e filhas, entre irmãs, entre primas, entre sogra e nora, porque sempre existe aquela competição de que quando entra um novo ser na minha família do sexo feminino, eu vejo como uma ameaça, eu vejo como uma inimiga mortal de que eu devo combatê-la a qualquer custo. E as mulheres param de pensar que aquela mulher, ela não vem pra diminuir ninguém, ela não vem pra dividir ninguém, ela só vem pra somar ou multiplicar, né? Trazer mais membros, porque a mulher tem capacidade de gerar vidas, não é? E uma mulher que tem consciência disso, que ela pode ajudar a outra quando a outra precisa, porque ela passa pelas mesmas dores fisiológicas, porque vocês conseguem compreender isso, se ela usar essa capacidade a favor dela e a favor de outras mulheres, o mundo ao redor delas facilita muito, né? Porque a gente consegue compartilhar assuntos que hoje em dia as mulheres não compartilham. Só para vocês terem uma ideia, até é interessante falar sobre isso, porque até na traição, quando uma mulher trai o marido, tem um amante, ela dificilmente conta para outra amiga. Existem mulheres que contam, tá bom? Lá vem as militantes. Mas a maioria não conta, sabe por quê? Porque não confia na outra mulher. Porque ela tem no íntimo dela de que a mulher é fofoqueira. E que a mulher, ela vai contar para outra amiga. Caso ela se sinta ameaçada, ela vai explanar esse segredo. Infelizmente, a mulher faz isso. A mulher usa o poder que ela tem para o mal. Se ela usasse para o bem, não existiria ninguém que venceria a gente. Ou seja, os homens, né? Existiria uma estrutura muito grande a nosso favor, que a gente construiria, sei lá, ONGs, faria projetos grandiosos, criaria produtos para nos protegermos, enfim, para estarmos em sociedade mais competitiva com os homens, né? A competitividade hoje existe não pela falta de capacidade da mulher, é pela falta de ajuda, pela falta de reciprocidade umas com as outras. O homem, ele tem essa reciprocidade com ele, por isso que o homem consegue chegar mais alto, chegar em cargos mais altos. O homem conhece os seus limites, mas ele não deixa os seus limites o atrapalharem. Não que o homem tem que ficar pisando em cima dos outros para conseguir o que quer, não. Mas se o homem percebe que está com uma limitação, uma dificuldade, uma habilidade que ainda não foi desenvolvida, ele vai estudar, ele vai trabalhar esse desenvolvimento para ser o melhor naquela área que ele tem. Então, quando a gente vê muita desigualdade nisso, não é porque a mulher não consegue por ser mulher. Claro que existe sim o preconceito, existe. Mas quando uma mulher é boa muito no que ela faz, quando ela tem a capacidade, quando ela tem essa confiança, ninguém derruba ela. Ela consegue chegar em qualquer lugar que ela quiser. Então entendam isso de uma vez por todas. Essa vivência na ayahuasca que mostrou a minha importância pelo fato de eu ter sofrido muito, de eu ter passado por muitos problemas com mulheres e pela falta de empatia que eu senti das outras mulheres, isso me mostrou o quão importante eu devo ser na vida de outras mulheres, o quão receptiva eu tenho que ser, mesmo que outras mulheres às vezes não compreendam o que eu tô falando. Tem umas mulheres que têm uma forma de abordagem mais difícil, porque já foram criadas dessa forma. Nós fomos ensinadas a sermos masculinas e não femininas. Chorar é feio, é coisa de mulherzinha, a gente não tem que ficar chorando porque a gente demonstra ser uma pessoa fraca e blá blá blá, né? E aí, automaticamente, a gente aprende a esconder, a inibir os nossos problemas, a trancar, a ocultar, né? A ficar se reprimindo sobre isso. E tem muitas coisas que são tão simples, tão bobinhas, que as mulheres não comentam, porque se elas comentam sobre esses assuntos que ninguém fala, elas vão ser massacradas. As mulheres não estão habituadas a sentirem críticas, a ouvirem críticas, né? Porque isso mexe muito com o psicológico dela. E totalmente compreensível, né? Pela forma que a gente foi criada, pela forma que a gente foi ensinada a esconder, a ocultar tudo que a gente sente, a gente acaba meio que criando uma bolha de proteção ao redor da gente. Por exemplo, estão as coisas bem bobinhas, que com certeza você, mulher, já passou por isso, você já sentiu isso, mas você tinha vergonha de comentar entre outras mulheres por medo de ser chamada de preguiçosa. Eu
beirando os meus 20 anos, eu chegava em casa do trabalho, e olha que eu chegava cedo, eu começava às 7 da manhã, trabalhava até às 5, mas querendo ou não, gente, são 9 horas por dia trabalhado. Eu sempre tive problema de coluna, sempre tive. Desde os 9 anos eu descobri, né, não sei se antes eu já não tinha, porque eu sempre tive muita dor na coluna. E aí, eu lembro que eu chegava em casa, eu ia direto pra cama. Descansava, esperava meu marido chegar, meia hora depois ele estava em casa, e eu já ia tomar um banho, preparava a janta pro outro dia e não limpava a minha casa. Limpar, digo, varrer, passar um pano. Se tinha roupa pra lavar, eu botava na máquina lavar, depois eu estendia. A faxina eu fazia só na sexta-feira. Só. A minha casa sempre esteve organizada. Eu saía de casa, antes de sair de casa, eu já deixava a cama arrumada. Nunca deixava uma louça na pia. Mas o serviço grosso da casa eu fazia só uma vez por semana. Eu chegava em casa, eu queria só saber de cama. Quando eu me conectava e encontrava com outras mulheres da família, enfim, eu sempre via elas falando totalmente do contrário disso. Eu limpei a casa, eu fiz isso no feriado, eu fiz isso. Gente, feriado. Eu só queria dormir. Só dormir e descansar. Eu não tinha prazer em nada. Tudo bem que eu tinha depressão também. Mas sabe, aquela coisa assim de tu ficar escondendo dentro de ti isso, porque tu via isso como um crime, tu se achava eu me achava preguiçosa, eu me achava inválida. Meu Deus, essas mulheres estão fazendo tantas coisas e eu nem tenho filho, não faço nada disso. É o hábito da comparação. E todas as vezes que você se comparar com outra pessoa, 100% dessas vezes você vai perder. Por que que a gente tem esse hábito? Porque a gente não quer ser julgada, a gente não quer ser criticada. E é muito ruim, porque a gente quer desabafar. A gente gostaria de encontrar outra mulher que passa por isso, que tipo, tá tudo bem tu não querer limpar a tua casa. Tu não é porca relaxada por isso. Sabe por quê que a gente é visto assim? É interessante que a gente não faz, né? Meu marido também não fazia. Mas quem é vista como relaxada sou eu. Meu marido tá tudo bem, quem tem que limpar a casa é ela. Já notaram que é sempre assim? Se tem uma casa suja, você vai falar é da mulher e não do homem? É, porque até onde eu sei, o homem também come, bebe, dorme, caga, né? Ele utiliza todos os cômodos da casa, ele bagunça também. Mas se a casa tá suja, a responsabilidade de manter a casa limpa é da mulher. Mesmo que ela trabalhe fora também. Estão começando a perceber o machismo impregnado na mulher? Eu não vejo muito essa cobrança do homem. Tem homem que é limpinho, mas assim, a maioria do homem, tipo, cagou pra isso, né? Mas a mulher, ela tem essa necessidade de autoafirmação, de sempre buscar a perfeição que não existe. Já pararam pra pensar nisso? Se tu não tá maquiada, elas falam, porque tu é feia sem maquiagem. Agora, se tu aparece maquiada, olha lá, tá querendo se aparecer com esse batom vermelho, só pra vir no almoço de família. Já notou que tudo que você faz, você é motivo pra ser julgada? Então, e aí começa uma rivalidade sem fim. É interessante que às vezes eu tô num local e tem uma mulher que nem me conhece, ela fica me encarando. E eu dou um sorriso pra essa mulher. Algumas dão um sorriso de volta, porque aí percebem que eu não sou inimiga delas. Mas a maioria me olha assim, ó, fechada. Quer ver se eu tô com meu marido? Eu já passei por várias situações onde muitas mulheres desejaram meu marido e olharam de cara feia pra mim. O que você tá fazendo aí, sua intrusa? Eu gostei desse boy aí. É uma coisa tão ridícula, é tão criancice fazer isso, que eu falo pro meu marido, gente do céu, eu tô vendo uma mulher assim, sei lá, a mulher deve ter minha idade, uns 30 anos, eu vejo até mais novinhas, ou até mais velhas, e aí eu falo pro meu marido, nossa, eu tô olhando pra uma mulher de 5 anos ali. É uma criança ferida que nunca foi notada e hoje sente a necessidade de chamar atenção e tem a necessidade de tentar ferir outras pessoas. Que triste isso, né? Que triste isso, você vê uma outra mulher com uma competitividade. Será que vocês não percebem que nós somos os seres humanos que mais gasta? Por quê? Porque tudo pra nós, o universo feminino, é mais caro que o homem. A gente usa coisas que homens não usam. A gente não tem um sapato que nem um homem tem pra sair. A gente tem uma rasteirinha, a gente tem um escarpão, a gente tem um tênis, a gente tem uma sapatilha. Cada coisa no seu quadrado pra uma ocasião diferente. Será que vocês não percebem que se a gente se unisse, a gente poderia trocar figurinha, a gente poderia emprestar, trocar habilidades? Não. As mulheres não percebem isso. Eu acho muito triste isso. O vídeo ficou muito longo, gente, mas, cara, eu tenho muito mais coisas pra falar. Porque é tão complexo esse assunto. E ao mesmo tempo deveria ser tão simples, né? Infelizmente não é. Mas o que eu gostaria de dizer pra você hoje, mulher, você que tá me acompanhando aqui, você que se identificou com o que eu falei, a gente não vai conseguir mais reverter essa situação. Não dá mais tempo.
E o que eu vou te falar é o que pouca gente fala. Se você trabalha com mulheres insuportáveis, se você tem pessoas insuportáveis, mulheres insuportáveis na sua família, pessoas que te fazem mal psicologicamente, se afasta. Porque se você não consegue mudar a atitude dessa pessoa, você consegue mudar a sua. A sua só depende de você. E eu vou te dar um outro conselho, para ir um pouquinho mais além. Se você tiver a oportunidade de fazer amizade com homens, faça. Eu sou casada e tenho várias amizades com homens. Meu marido nunca teve ciúme e nunca teve problema em relação a isso. Eles também são casados. E as mulheres deles também gostam de mim. O que você tem que perceber é que sim, dá pra ter uma relação legal com homens. Dá pra ter uma relação legal de empatia, de cumplicidade com homens. Se não tá dando certo em um caminho, vá para o outro. Não fica se limitando. Não fica pensando, mas a mulher é o mesmo gênero que eu, como que eu não consigo ter amizades com mulheres? A nossa realidade é essa. Eu tenho pouquíssimas amizades com mulheres, pouquíssimas amigas que me compreendem de verdade. Mas tá tudo bem. Se eu tenho outra alternativa ainda, eu vou pra outra alternativa. Olha que eu levei muito tempo pra entender isso, viu, gente? Eu poderia ter muito mais amigos homens. Meu Deus, há 20 anos já. Eu poderia ter construído amizades assim, magníficas com homens. Que poderiam, inclusive, me proteger de outras mulheres que me ameaçavam. Só que a gente demora muito pra evoluir, porque a gente demora muito pra procurar ajuda, pra procurar a evolução, pra procurar o autoconhecimento. Entendeu? Já ouviu aquela frase, não tem cão caça com gato? Não que o homem seja inferior. Não que o homem seja o gato que é inferior ao cão, não. É que se não dá de um jeito, faça de outro. E da outra forma você também vai ser tão feliz quanto. Eu acho que a gente não deve ficar se limitando num mundo tão pequeno entre aspas, pequeno no sentido do mundo em que a gente vive, né? Que o mundo é vasto, ele é enorme, mas o mundinho em que a gente vive, ele é pequeno. Então, se a gente ficar tornando ele mais pequeno ainda, a gente fica se limitando muito, a gente não se dá a oportunidade de viver de uma forma esplêndida, gloriosa, que Deus quis que a gente vivesse. Então, meus amores, aprendam. Aprendam, mulheres que estão me ouvindo aqui hoje. Se valorizem mais. Levem a mensagem real para as mulheres que ainda querem te ouvir. E entendam que se a nossa união fizer a força, mesmo que num grupo pequeno, a gente vai aprender a se amar da forma que a gente não recebeu amor. A gente vai aprender a dar aquele amor e aprender umas com as outras, a como construir esse universo feminino lindo, sem competição, sem maldade, sem nada. Tá bom, meninas? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo e até o próximo. Feliz Dia da Mulher!